Agradeço o convite da Emerge, saúdo o desembargador Flávio Marcelo Horta, a quem agradeço e estendo todos os agradecimentos aos componentes aqui da mesa, especialmente a minha amiga Ieda Cristina Xing-San, que me trouxe até aqui para discutir os limites do ativismo. Aproveitando o chamado do nosso presidente da mesa, o Scalia disse, numa das suas manifestações, numa das suas discordâncias com outros justices da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele disse que esse conceito de Constituição viva, Living Constitution, precisava morrer. Se algumas coisas precisavam morrer, era justamente essa ideia de Living Constitution. Eu fiz aqui a divisão aqui com a minha amiga Ieda. Eu vou falar basicamente dos pressupostos teóricos, que é muito em cima da minha pesquisa, na minha pesquisa de mestrado, foi desenvolvendo os limites que o ativismo deveria ser submetido, e ela vai trazer a parte prática, as consequências práticas. Os últimos 20 anos, eles nos entorpeceram. Os últimos 20 anos de prática jurídica, eles nos entorpeceram. Nós passamos a acreditar, os juristas, como um todo, sejam advogados, sejam juízes, defensores, promotores, nós passamos a acreditar que em si escrevendo tudo dá. Que tudo era possível, bastava escrever, bastava pegar a caneta mágica, e a caneta mágica ia escrevendo e ia acontecendo. Ia aparecendo direito de um lado, ia aparecendo acesso à saúde de um lado, ia aparecendo... Tá ruim? Tá baixo? E agora? Chegou? Agora sim. Então eu tenho que me aproximar. Tá bom, tudo bem. Bom, retornando então. A gente acreditava que tudo era possível. Bastava escrever, bastava chegar lá, botar numa petição, numa sentença, ou em qualquer coisa, que o direito ia aparecer, que aquilo lá ia aparecer. Então a gente ia resolver segurança pública ou qualquer outro problema social escrevendo numa decisão judicial. E a realidade veio cobrar, 20 anos depois essa prática irrefreada de ativismo, veio cobrar e o legislativo passou a reagir. Não sei se os senhores devem estar a par das reações, sejam para a contenção do próprio Supremo Tribunal Federal em relação ao quórum para se manifestar, para se declarar inválida uma lei. Há projeto de PEC nesse sentido. Nós temos a inserção na lei de introdução às normas do direito brasileiro de vários requisitos consequencialistas, ou seja, o juiz agora tem que, para invalidar uma decisão ou ato administrativo ou um contrato administrativo, ele tem que analisar as consequências daquele ato. Isso tudo é basicamente um chamado à realidade. O legislador e o executivo passaram a chamar os aplicadores do direito, que estavam acreditando que aquilo tudo seria possível, bastava assinar, bastava acreditar em estado inconstitucional de coisas e qualquer coisa que vale, escrever. O legislador e o executivo chamaram o judiciário à realidade, trouxeram uma certa ancoragem de realidade ao judiciário. Esses 20 anos, quem estudou, quem esteve em academia de direito, viu aí todas as inúmeras possibilidades advindas dos princípios, advindas da dignidade da pessoa humana. Bastava se colocar isso e, pum, as coisas aconteceriam. Bastava se escrever isso e a realidade estaria alterada. Como já disse aos senhores, é uma realidade que não foi alterada, e se foi alterada negativamente. Foi alterada negativamente ao custo
do que o desembargador Flávio mencionou, ao custo da nossa independência, ao custo de nós estarmos sendo questionados constantemente agora pelo Legislativo. E com razão, não é sem razão. Do ponto de vista, eu fiz aqui uma separação, que existem dois termos que andam meio que pareados. A judicialização é uma coisa e o ativismo é outra. Judicializar é um problema contingencial. Eu vou aproveitar aqui do professor Lênio Streck, porque existem dois Lênio Streck, tem o que escreve no Conjur e tem o que escreve doutrina. O bom é a doutrina dele é muito boa. Do Conjur é às vezes exagerado, e aí tem muita gente que sai do tom. Ele sai muito do tom várias vezes, mas aproveitando a distinção que ele faz, e é uma distinção muito válida, entre judicialização e ativismo judicial, nós temos, de um lado, a judicialização como um problema contingencial. Levar algo a juízo é algo que vai ser da sociedade. Levar mais ou menos vai depender das circunstâncias daquela sociedade. Circunstâncias que podem passar por questões econômicas, então vamos ter mais ou menos demandas, decorrente de um incentivo econômico. Eu posso ter mais ou menos demandas a depender apenas de um incentivo econômico. A reforma trabalhista está aí para comprovar aos senhores. Até um determinado ponto, eu tinha um incentivo econômico para propor mais demandas. Na medida em que eu desincentivei economicamente, colocando a responsabilidade processual para o demandante, as demandas diminuíram. Eu tenho mais ou menos demandas, por exemplo, num juizado especial, porque o acesso ao juizado é gratuito. Eu tenho mais ou menos demandas a depender de se uma decisão vai ser mais favorável a um determinado grupo, a uma determinada classe de pessoas. Então é algo contingencial. Nós podemos sempre lidar com isso no âmbito da política, não no âmbito jurídico. No âmbito da política, vamos votar leis, vamos alterar e vamos colocar os freios ou os incentivos que aquela sociedade quiser. A nossa sociedade pode incentivar mais demandas ou pode incentivar menos demandas. Ela pode dizer, por exemplo, que a todo e qualquer benefício criado pela via judicial, deve corresponder uma fonte de custeio. Mecanismo evidente em economia, né? Mas vai ser inserido com a PEC da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai inserir isso no artigo 195. A cada benefício que for concedido, tem que dizer de onde sai o dinheiro. A tinta da caneta mágica secou. A tinta da caneta mágica não mais pode fazer aquilo que todo mundo acredita que dá para fazer. Na verdade, não existe nem mais a caneta mágica, né? Agora é o token mágico, né? Então, não dá para dar tokentadas nas coisas e sair por aí acreditando que vai se alterar a realidade sem combinar com a própria realidade. Tem que combinar com o que está acontecendo ali do outro lado. Nós temos esses aspectos econômicos, tem aqui várias coisas, vou tentar me adstringir aos 30 minutos que me foram concedidos generosamente. Nós temos declínio de autoridade, que pode incentivar a ideia de judicialização. Então, hoje, o pai e a mãe não resolvem mais as questões de onde vai botar o filho, ou de onde vai deixar de botar o filho na escola, eles vão até o juiz. Isso aí já está diagnosticado pela Hannah Arendt há mais de 60 anos. Década de 60 do século passado, ela já dizia que isso era irreversível. No Entre o Passado e o Futuro, ela dizia que esse declínio dessa ideia de autoridade já era irreversível e que nós teríamos que criar outros mecanismos para substituir. Aqui no Brasil, nós substituímos com a presença do juiz. O juiz resolve onde vai botar criança na escola, o juiz resolve até quem vai deixar ou dar, ou quem vai usar ou não um moletom. Vocês devem saber de uma demanda que rodou num juizado especial do sul do país, em que dois irmãos brigavam por um moletom. Foi até o juiz para saber quem era o dono do moletom comprado pela internet. Então, esse declínio é inevitável. Nós podemos, sim, do ponto de vista da política, controlar isso, incentivar mais ou menos isso, não do ponto de vista jurídico. Já o ativismo, e passando para o meu ponto específico, já o ativismo, ele já demanda do intérprete, do jurista, ele já demanda uma posição.
uma posição ideológica quanto ao direito. Ele consegue ver no direito as chaves do castelo. Ele passa a acreditar que o direito não é só um limite, não é só algo que venha para trazer os limites de regras de convivência em sociedade, mas também como um mecanismo para viabilizar as suas propostas, as suas pautas. E aí, durante 20 anos, nós vivemos pautas fofinhas, pautas muito bonitinhas, que faziam de tudo, diminuía a pressão nos presídios, então colocava mais tornozeleira, fazia de tudo, dava para ir para todos os lados. O juiz ativista ele conseguia cumprir muito bem a sua pauta. Só que aí é que está o problema que o desembargador Flávio nos apontou. Ao se romper os limites, a colocar os limites apenas como instrumentais e não como limites mesmo para a atuação do poder, nós podemos utilizar esses instrumentos também para outras pautas. Nós podemos utilizar esses instrumentos para as pautas que sejam ditas como progressistas, como pautas conservadoras. Não há problema algum. Já que os limites não valem para nada, nós podemos usar. E aí, essa é uma das peculiaridades da apresentação com relação aos limites do ativismo, é que eu tenho o potencial de desagradar a todos. Eu desagrado tanto os conservadores quanto os progressistas, porque isso aí, obviamente, é grosso modo, é uma análise grosso modo. Porque os progressistas, eles acreditam que através do exercício do ativismo, que só existiria um ativismo, que seria aquele ativismo para ampliar direitos, eu já ouvi isso várias vezes, só existiria o ativismo para ampliar direitos, e que o outro seria ilegítimo. É sempre bom isso, o outro é ilegítimo. Se for para restringir, é ilegítimo. Eu dizia, olha, nós estamos numa conversa ruim, porque é uma conversa que instrumentaliza o direito. O direito vira o seu instrumento. Vale para quem detiver o poder. Vale para quem estiver com o Tolkien na mão. Quem estiver com o Tolkien na mão consegue fazer. Quem não estiver com o Tolkien na mão vai reclamar. Então, é sempre problemático nós observarmos o direito como um mero instrumento. O direito ele serve não para viabilizar as nossas propostas ideológicas. Ele serve, sim, para limitar o exercício do poder, pura e simplesmente, para nos dar limites de convivência em sociedade. Seja o poder político ou o poder de fato. Poder de fato de pessoas, de organizações, sejam organizações políticas, organizações criminosas ou o que seja, ele não serve para viabilizar as nossas pautas. Porque na medida em que nós viabilizamos as nossas pautas e jogamos os limites fora, nós abrimos espaço para que outras pautas venham também. Então, sempre que o detentor do poder ficar desagradado, ele vai poder se valer de um bom juiz ativista para fazer aquilo que ele não conseguia fazer. Ele não conseguia votar uma lei, ele não conseguia aprovar uma lei, tudo bem, não tem problema, nós vamos direto ao criador do direito. O criador do direito passa a ser o juiz. O criador do direito não é mais o parlamento. O criador do direito ali, naquele caso, passa a ser o juiz. Então, se eu tiver um juiz favorável à minha posição política, dentro da minha pauta, esse juiz serve. Se ele não tiver, ele não serve. Percebam como o trabalho do juiz passa a ser um trabalho meramente político. E político não naquela concepção aristotélica, né, divisão de poderes, exercício do poder na sociedade, mas é simples, pura e simplesmente, um mecanismo daquele poder político mais barato, mais ralé que a gente pode encontrar. Continuando aqui. O meu ponto de vista, então, é um ponto de vista democrático. O ativismo, ele não preza, então, pelos limites, ele despreza os limites democráticos apresentados pelo legislador e ele atua, sim,
como um criador aristocrático do direito. Ele não é, ele é avesso aos controles democráticos. Ele prefere os controles aristocráticos. Ele, por ele ter se formado numa faculdade de direito, isso Scalia também coloca, o que concede de legitimidade a alguém estar formado em Harvard ou qualquer coisa que o valha para dizer ou desdizer que algo seja correto ou não, em detrimento daquilo que foi decidido no parlamento. Aqui, então, a mensagem que eu trago é sempre uma mensagem em favor da dignidade da legislação. Seja ela boa ou ruim, se ela não for inconstitucional, e ela tem que, para ser inconstitucional, violar flagrantemente o texto constitucional, sobretudo num texto fluido como o nosso, que comporta várias interpretações, se ela não viola, ela tem que ser preservada. Ah, mas aí a gente tem que destravar o debate. Nós precisamos ser a vanguarda iluminista do país. Eu li isso num texto, eu falei assim, como é que eu vou ser vanguarda iluminista nesse país? Eu vou sentar e eu vou dizer, do alto da minha sabedoria, o que é bom, o que é ruim para o país, porque esses daí nada sabem. Eles escolheram, eles não sabem nada. Quem sabe sou eu, o juiz aristocrático, que ocupo lá, que seguro o token, não seguro mais a caneta, seguro lá o token, pá, assino e vai para um sentido ou vai para outro. Eu ainda tenho, faço caneta também. Mas o token agora já vai substituir. Como é que eu posso ser me arvorar a legitimidade de ser o iluminador do país? Dizer o que é bom ou o que é ruim para o país. Sem uma ancoragem própria na Constituição. Dando vazão apenas e tão somente a uma pauta que hoje se diz ideológica. É uma pauta que eu vou seguir num determinado caminho ou no outro caminho. A depender do juiz que estiver lá, o direito não serve para isso, o direito não pode servir para isso. Não é para isso que a gente tem o maior número de faculdades de direito do mundo. Porque se for para isso, basta, como aqui o desembargador também já disse, basta ele se candidatar. Se ele quer mudar a sociedade, hoje, agora, ainda mais que com redes sociais, é cada vez mais fácil se candidatar e ir para o parlamento, não precisa mais. Na minha época, tinha que gastar com santinho, tinha que acessar o fundo eleitoral, tinha que fazer tanta coisa. Hoje você acessa o WhatsApp, você já dispara, já consegue lá, desde que você convença a população de que as suas pautas são boas. Mas o que dá legitimidade para alguém, do ponto de vista jurídico, dizer ou desdizer sobre uma norma jurídica? Essa norma não é boa. Essa norma não me convenceu. Não estou suficientemente convencido para aplicar. Eu não estou convencido de que o desacato seja mais crime ou não. Pode ser ou não pode ser. Isso está lá. Você não chegou, não arrancou o negócio de lá. Você vai desdizer aquilo que está lá, que foi posto aquilo lá. Você vai desdizer o Constituinte. Você vai desdizer o Constituinte, que no artigo 5º diz que tem que criminalizar o tráfico de entorpecentes. Ele disse, ele não falou, ele não sugeriu, ele não pediu, ele não mandou um convite de festa infantil, ele disse, olha, tem que criminalizar. Nós vimos hoje de manhã, é um mandado de criminalização, tem que fazer. Você vai desdizer na mão grande, literalmente, né? Vai chegar lá, vai passar, não, o Constituinte está errado, houve uma mutação constitucional de sentido e eu vou passar aquilo que a população realmente quer. E aí, nesse mesmo texto que tinha a vanguarda iluminista, tinha também o apelo ao judiciário majoritário. Que o judiciário tinha um papel também majoritário. Eu falei assim, mas majoritário onde? Cadê os votos? Onde é que eu vou colher os votos? De onde é que eu vou pegar esses votos? E se for para ser majoritário, é muito mais rápido e efetivo eu soltar um aplicativo na praça e colher os votos das pessoas e cada julgamento, falar, julgamento tal, o que vocês acham aí, população, eu que estou lá em Nova Iguaçu, população, o que vocês acham
do processo tal, colhendo aí a maioria acha que é isso, então é isso que vai ser. Se fosse para ser majoritário, especificamente, eu teria que colher a cada momento a opinião da maioria. Não é para ser majoritário. Não tem que ficar ouvindo voz das ruas, até porque a gente só vai colher ruído. A gente tem que se apegar à técnica do direito. E o direito diz, olha, tem que criminalizar, nós vamos criminalizar. Não tem que criminalizar, nós não vamos criminalizar. Não tem negociação. Não tem meio termo, não tem espaço para a análise política. O direito ele se desprega da política, ele é filho da política, ele é filho da economia, ele é filho da moral, mas ele ganha autonomia disso. Porque nós não vamos olhar sob o ponto de vista, olha, isso vai ficar muito caro. Olha, se vai ficar muito caro, o legislador é que deveria considerar isso. O legislador, para produzir cada lei, ele tem estudo de impacto. Ele tem que calcular o impacto orçamentário e financeiro de cada lei ou medida. Está lá na lei de responsabilidade fiscal. Se ele não faz, o problema é dele. Eu tenho que considerar a análise política daquilo ali. Já foi feito. Passou por um parlamento, passou pela maioria, o presidente sancionou, não é inconstitucional, vamos aplicar. Eu tenho que considerar o aspecto moral, viola a minha moral. De novo, passou pelo parlamento, passou pelo presidente da República, não é inconstitucional, não viola flagrantemente o texto constitucional, acabou, tem que se aplicar. Bom ou ruim, tem que ser aplicado. Agora, o que não dá é para eu pegar a minha pauta, botar embaixo do braço e colocar em prática. Olhar uma linha escrita, por exemplo, talvez num tratado, e daquela linha escrita eu tiro uma norma completa, tiro lá uma legislação praticamente completa. Está escrito um tratado que eu tenho que ver um juiz. Vamos imaginar que eventualmente alguém tenha assinado. O réu tem que se entrevistar com o juiz. Muito bem, tem que se entrevistar com o juiz. Dali eu tiro 50 artigos. Isso é uma mágica. Como é que você tira 50 artigos aqui ali, N obrigações, custo, que as coisas custam, né? Não existe nada de graça. Como é que você tira essas coisas simplesmente da cartola? Simplesmente porque está escrito uma linha. Sem essa legitimidade, sem esse apelo à legitimidade democrática. Então, o direito que nós temos hoje é um direito que está sofrendo essa ressaca aristocrática, que agora vai se ancorar mais num direito mais democrático. Foram 20 anos que a gente passou acreditando que tudo era possível, numa rebelião antilegalista. O que aconteceu é o Antônio Manuel Espanha, recém-falecido historiador português, ele dizia que havia uma rebelião antilegalista. Todo mundo era contrário à lei. Está na lei, então está errado. Está na lei, não, é inconstitucional. Mas é inconstitucional por quê? Porque viola a dignidade humana, porque viola a proporcionalidade, viola a razoabilidade. Vai descartando argumentos sem qualquer arrimo, sem qualquer peso, sem qualquer densidade normativa, só e somente só porque o intérprete assim o queria. E essa rebelião legislativa, antilegalista, assim eu espero, tem caminhado para o fim. Ela não vai surgir lá da plateia, de repente surge, lá, ele é positivista, hein, lá, ele acha que o juiz é a boca da lei. Porque esse é o espantalho. Quando a gente vem defender lei, quando a gente vem defender a aplicação do princípio da legalidade, princípio democrático, vem sempre o espantalho. Lá, ele acha que o juiz é só a boca da lei. Mas é evidente que não. A lei tem N formas de se interpretar, desde que você não desdiga aquilo que está na lei e desde que você não crie obrigações que não estão na lei. Só nesse espaço aí, você já pode fazer N interpretações. O que eu venho a advogar é que o juiz não é a boca da lei, perfeito, mas também não é o dono da lei. O dono da lei é o povo. O poder é exercido em seu nome. O direito ele tem que ser mais democrático e menos aristocrático. O juiz tem que ter mais controles sobre aquilo que ele produz. Por quê? Do contrário, a sua legitimidade vai estar sempre em choque, vai estar sempre em xeque, vai estar sempre dizendo, olha, será que ele pode fazer isso mesmo? Por que ele faz isso? Por que a gente não coloca 15 ministros na Suprema Corte? Já pode mudar,
Vamos mudar, bota 15, bota lá. Não estão fazendo dentro da minha pauta, vou fazer de outro jeito, vou contornar aquilo ali. A mensagem, basicamente, que ainda tenho para finalizar, finalizando mesmo, eu aproveitei lá as dicas das primeiras palestras de manhã. Não, vou pegar, eu sou bobo não, pego lá... Aproveitando, então, a fala final para transferir aqui para minha amiga, que me convidou para essa mesa para destilar as minhas... Não é ódio, não chega a ser ódio. Na verdade, é que quando eu vejo o sujeito, quando eu chego e vejo o sujeito e falo assim, eu vou... Indignação, exatamente. É de se ficar indignado, porque... Qual é a legitimidade minha frente ao resto da população? Frente à vontade da população? Por que eu sei mais que o resto da população? Será que eu sou realmente tão iluminista, assim, tão iluminado, tão bom assim, para dizer? Isso eu estou falando de um juiz de piso. Na verdade, nem piso, é contrapiso. Estou na baixada, eu estou lá, estou no subsolo. É um juiz de subsolo. Imagina o juiz de subsolo, ele vai chegar e vai assim, não, vou fazer pela ação civil pública, o governador estava aqui reclamando, vou fazer pela ação civil pública, vão consertar o saneamento básico. Pronto, vou consertar o saneamento, pô, perfeito. Está lá, ninguém vai discordar disso. Melhor é impossível. Só que eu esqueço de mandar o dinheiro. Só esqueci de mandar o dinheiro. De onde é que ele vai tirar isso? Porque de algum lugar ele vai ter que tirar. De algum lugar ele vai ter que tirar. Porque se ele pega aquilo ali, vou cumprir, ele vai deixar de cumprir outras partes. A gente tem que entender que o Brasil é um país pobre. Toda vez que eu falo isso, as pessoas dizem, não, o Brasil é um país... Não, ele é pobre mesmo. Infelizmente, ele é pobre. Ele não é um país rico, ele não é um país que se pode dizer, olha, meu IDH é alto, meu índice de desenvolvimento é esse, aquilo outro. Não, a gente tem pautas do século XIX. Tem pessoas que não têm água tratada em casa. A maior parte das pessoas que chega ao final do 2º grau no país... Não é tirado dos colegas da minha filha na escola privada, mas é a maior parte da população. Tem que olhar a população como um todo. A maior parte da população que termina o 2º grau não sabe ler e escrever direito. Então, o Brasil é um país pobre. Tem pautas muito problemáticas a serem resolvidas. E eu vou chegar lá e vou dizer, então, esquece isso daí e conserta a rua tal, a torta direito. Você vai consertar. Joga lá o dinheiro todo que tem que jogar lá, sem pensar em qualquer consequência. E aí eu fico sempre com a dúvida, até que ponto todos os 16 mil juízes podem fazer isso? Porque se um faz, imagine os outros 16 mil. Mas essas coisas os senhores devem ter percebido. O desembargador Flávio já deu a dica. Essas coisas não acontecem de baixo para cima. Essas coisas, esse derruir da norma jurídica, da força obrigatória do direito, o direito passando a ser mais plástico, ser mais indutor de pautas, ele não vem de baixo para cima, não é algo orquestrado lá dos juízes do subsolo para tomar o país. A gente não está lá numa associação de juízes do underground para movimentar e tomar o país. Essas coisas, nós temos sinalizações. As sinalizações são problemáticas. As sinalizações, quando vêm de cima, são piores ainda. Quando vira e fala assim, olha, pode fazer isso que está tudo certo. Pode julgar que algo é inconstitucional, que está tudo certo. Mas violou o quê? Violou a dignidade da pessoa humana. Pode chegar lá e pegar uma norma que dá toda a forma como tem que ser, por exemplo, controlado o bioma brasileiro. Não, eu gosto de outro jeito, eu vou fazer de mais outro jeito. Além dessas, eu gosto dessas aqui, ó. Coloco mais 5 ou 6 obrigações. As pessoas aqui embaixo ouvem. No underground ouvem com mais ruído ainda. E pega o ruído e fala assim, então já que pode, vamos fazendo agora, vamos fazendo na mão, vamos fazendo na mão grande. E aí os senhores vão ver, com muito mais proficiência, as consequências desses, em espécie, a consequência desse ativismo com a minha amiga Ieda, que é a quem eu passo a palavra agora.